Olá, seguidores. A alocação aqui de KNSC11 ficou praticamente concluída em dezembro de 2024, faltando aqui apenas 5% em caixa aqui para ser alocado. Então, resolvi fazer aqui já uma comparação entre o fundo antes e depois da emissão. E aqui no vídeo vou verificar se o fundo que no caso alterou a sua alocação para o indexador entre IPCA e CDI, também se a taxa média ela se aumentou ou diminuiu, além de outros pontos aqui, sendo um principal deles a questão do risco aqui do fundo depois das novas alocações. E aqui já peço que deixem os comentários o que vocês acham de vídeo como esse, comparando o fundo antes e depois da emissão, para ver como que alterações que o fundo sofreu. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Pois bem, aqui em cima vocês vão ter a alocação de KNC11 em julho, antes de ocorrer a emissão, e que no caso a de dezembro de 2024, que é a mais atual que a gente tem atualmente aqui, né? E aqui notem que a alocação, tanto em CDI quanto em PCA, ela ficou. Os dois eles aumentaram, que de 42,4 para 45,2, 58,8, 59,3. E isso aqui é até estranho, né? Ter acontecendo essa aumento aqui. É o mesmo passo em que o caixa também aumentou. Mas aqui na questão é que é pela questão dos alavancagens e compromissados. Vocês podem ter ver aqui que a alocação em porcentagem ela aumentou de 106 para 110%. Enfim, acho que pode ser que a proporção entre indexadores se manteve. Então, fundos que seguem sendo majoritariamente em PCA, mas carrega aqui uma boa indexação em CDI, algo que deve ajudar bastante aqui no ano de 2025. Com relação à taxa média, tivemos aqui comportamentos diferentes para os indexadores. Aqui no CRIs IPCA, temos aqui um belo aumento da taxa média, saindo de 7,18% na aquisição para 7,80%. E isso aqui é bastante coisa, tá? Isso aqui é uma. Aqui no caso, falando de 60 pontos percentuais na taxa média. Isso aqui foi uma vantagem do fundo ter conseguido captar recursos no momento de taxas altas aqui do mercado. A NTNB está alta, então eles também conseguiram aqui boas taxas na aquisição com essa última captação. Por outro lado, aqui no CRIs indexado, o CDI, tivemos aqui um decréscimo da taxa média. Aqui no caso, uma queda mais leve, saindo de 3,58 para 3,40%. E essa queda aqui pode ter sido pelo fundo ter que diminuído o risco da carteira nesse indexador, ou também porque a concorrência por ativos aumentou bastante por causa da maior procura por eles agora que a Selic está aumentando. Aqui no caso, é uma pelos dois lados, tanto pela questão da oferta quanto pela demanda. A oferta deve ter caído porque os vendedores devem estar pensando duas vezes antes de entrarem em dívidas aqui em CDI, com ela aumentando, né? Também por questão da demanda. Provavelmente vai ter uma grande demanda aqui dos fundos imobiliários não só os fundos imobiliários, né? De outros investidores também, por CRIs indexados ao CDI. Tanto é que a gente pode ver que teve uma demora aqui na alocação de Canuck 11, outro fundo aqui, né? Agora com o CDI High Yield deles. E então, provavelmente tem essa questão da escassez de CRI e CDI no mercado. Algo que sentir essa questão aqui. Também até no fundo high grade deles, a alocação ainda não foi concluída. Agora, uma mudança aqui importante que a gente teve em KNC11 foi no segmento investidos. Aqui a Quiné, ela alocou com muita força no segmento de residencial pulverizado. Esse aqui que estou marcando aqui em amarelo. E aqui nesse residencial pulverizado está incluso os CRIs de Home Act,
que é um empréstimo com garantia de imóveis residenciais, e CRIs pro soluto, que no caso financiam famílias adquirindo sua, sua residência. E notem que em julho essa categoria ela nem existia, e agora aqui está em 18,4%. Então, provavelmente, boa parte das novas aquisições foram aqui para essa classe de ativos. E com relação às implicações disso, é, acredito que com isso que a NC11 tem aumentado aqui seu nível de risco, somente por conta, por conta do CRI absoluto, que é algo novo aqui, pelo menos nos fundos imobiliários. Eu não é, é o que eu vi ser introduzido aqui pela Quiné, e não tem tanto tempo assim que a gente tem um histórico aqui desses ativos. Além de que, geralmente, eles financiaram devedores aqui do programa Minha Casa Minha Vida, que muitas vezes possuem um perfil de crédito muito ruim, na maioria dos casos, né? E, inclusive, já teve CRI aqui desse segmento recebendo waiver por desenquadramento aqui na carteira de KNSC11. E por desenquadramento aqui, entenda o seguinte: nesse CRI temos uma sobregarantia de créditos. Por exemplo, o CRI tem um saldo devedor de 100 milhões de reais, mas o incorporador teve que colocar 150 milhões de reais em créditos para garantir essa operação. No entanto, no decorrer desses anos que vão ocorrendo inadimplências de extratos, e essa sobregarantia ela pode cair. E aí, em tese, quando isso acontece, o incorporador ele é obrigado a completar com recursos próprios ou trocar por novos créditos adimplentes, e com isso retornando aqui a sobregarantia a seu patamar original. E reforço que esses CRIs quase sempre não possuem garantias reais, porque o imóvel ele já foi alienado para o bancão, aqui no caso Itaú, Caixa, Banco do Brasil, e no caso do soluto é a incorporadora, depois o CRI, financiando o que o bancão se recusou a financiar. Então, intrinsecamente, é um tipo de crédito em que o devedor ele já está bastante endividado, né, por conta da aquisição da casa própria, e aí ele toma mais uma segunda dívida, aqui no caso uma dívida mais cara, utilizando o prosoluto. E aqui no caso, um ponto positivo é que o devedor ele tem interesse de estar se livrando aqui dessa dívida, uma dívida bem mais cara do que ele consegue pelo SFN, Sistema Financeiro de Financiamento aqui da casa própria. Então, a possibilidade que ele consiga refinanciar essa questão aqui no banco, ao passo que ele consiga vá abatendo parte dessa dívida com o banco, né? Então, provavelmente isso aqui ajuda bastante na amortização. E aqui, agora, para aprofundar aqui ainda mais, vou passar um exemplo prático. Imagina aqui que José precisava financiar 200 mil reais da casa que ele adquiriu. Do Itaú diz que financia no máximo 150 mil reais para um mal pagador como ele. E ainda por cima faz a alienação do imóvel. Daí a MRV chega e financia os 50 mil reais restantes para não ter a dor de cabeça de um distrato. E aí em seguida ele repassa esse crédito para um CRI. Mas no caso que a gente multiplica por 100 até milhares de vezes essa história aqui que eu acabei de montar para vocês. Então é meio que assim que funciona o CRI absoluto. E, enfim, acho que é um ponto que o investidor que só compra fundos aqui, né, precisa ficar atento também aqui, com risco cruzado, pois não foi apenas que KNCC11 que comprou muito CRI absoluto da MRV e de outras construtoras, até mesmo o fundo Ultra High Grade deles, o KNCR11, está comprando aqui esse tipo de ativo. Então, esse aqui é um ponto de atenção que vocês precisam ter. Por isso, deixe essa besteira aqui de só comprar fundos que começam com K ou com H. Tem muito fundo bom aqui de outros gestores por aí. Fundos bons e baratos, tá? Então foi isso, galera. Espero ter curtido aqui esse resumo aqui de
de como é que foi o fundo antes e depois. Lembre de deixar aí nos comentários o que vocês acharam desse tipo de vídeo. E peço aqui o seu like, sua inscrição e lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.